Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Sou Alexandre Zog, Gestalt terapeuta, e vou tratar contigo nesse vídeo de hoje sobre autorregulação de imagem, autoimagem. O que é isso, né, e como isso influencia na nossa vida? Veremos. Bom, precisamos resgatar aqui o que é autorregulação, que você já viu aqui no canal, e o que seria a autoimagem e qual a relação desses conceitos. A autorregulação, aqui para Gestalt, é um processo do nosso organismo que se adapta à realidade onde ele está inserido. A gente poderia fazer uma comparação com um termostato dos eletrodomésticos, né, como micro-ondas e geladeira, por exemplo. No micro-ondas, quando você está descongelando algum alimento, ele emite as ondas ali sobre uma determinada potência. O termostato é uma estrutura, né, um mecanismo ali dentro desse aparelho que fica regulando a temperatura e, quando necessário, ele reativa o ciclo ali da potência mais forte, né, do micro-ondas, para manter o mesmo nível de aquecimento para aquele alimento ali, e aí, a partir disso, o alimento vai descongelando. Lá na geladeira, a situação é diferente, né? O termostato é uma estrutura, um equipamento dentro da geladeira ali, que vai regulando a temperatura e ele informa ali para o motor da geladeira, ele tem as conexões ali, quando ele tem que funcionar de novo, porque a temperatura subiu um pouquinho, né? É assim conforme você está ali determinando para a geladeira a quantos graus ela deve manter resfriado os seus alimentos. Quando uma pequena alteração acontece ali, que sobe um pouco a temperatura, o termostato ativa o motor de novo e ele produz ali o gás que mantém resfriado o alimento. Então, pensa bem, a autorregulação é um mecanismo similar a esse e que existe no nosso corpo. A ansiedade, ela é, para nós, quase que como um termostato. Ela identifica uma situação externa ou interna que nos tirou ali do equilíbrio e nos demanda que a gente se reorganize. Aqui eu vou citar o ajustamento criativo, né, que é justamente essa estrutura mental e emocional que a gente usa, né, para se autorregular. Quando ele está em dia, a gente consegue se regular com naturalidade. Quando ele está bloqueado, a gente entende as coisas de uma mesma maneira, age de uma mesma maneira, a gente fica rígido, né? Uma forma de ser que não necessariamente é uma forma funcional. E qual o conflito que existe na regulação da imagem, a nossa autoimagem, né? A imagem que a gente faz da gente mesmo? A gente não ter clareza de qual o nosso papel em determinadas situações. A gente não ter a clareza do papel que nós estamos desempenhando nas nossas relações. A gente não ter clareza daquilo que a gente tem a oferecer, daquilo que a gente espera receber. Então, todas essas faltas juntas bagunça tudo e às vezes a gente se atrapalha mesmo. E como eu tenho falado para você, no meio dessas faltas todas, a gente vai se organizar, vai se autorregular do jeito que a gente conseguir. Às vezes com mais funcionalidade, às vezes com menos. Vou trazer exemplos aqui. Um exemplo bem complexo aqui, mas que é simples ao mesmo tempo. Às vezes, nós vivemos tempos mais difíceis aqui no nosso país, assim como outras pessoas vivem tempos mais difíceis
né, nos seus países. Tempos de recessão econômica, por exemplo. Então, muitas vezes, um tempo em que não há dinheiro para comprar o que comer em casa, e a família é numerosa, pai, mãe e 10 filhos, por exemplo. Imagina esse contexto, né? Então, o que o pai ou a mãe vão ter que fazer? Vão ter que racionar a comida. Aí aquela criança, o filho 3, filho 4, por exemplo, que talvez seja você, às vezes sentiu uma vontade de comer um pastel a mais. E aí, porque não podia faltar para os outros 9, seu pai e sua mãe lhe repreendiam. Isso é um exemplo de um tempo difícil. Só que como você ou qualquer outra pessoa vivendo num tempo difícil vai lidar com aquela repreensão? Tem vezes que é mais tranquilo, tem vezes que é mais difícil. Às vezes a pessoa tinha muita fome, aquela repressão veio com palavras ásperas e num tom de voz muito pesado, isso se torna uma experiência impactante. E aí, como a gente sempre lida do jeito que a gente consegue com essa experiência, e naquele momento, imaginando que seja uma criança, não há recurso para lidar de uma forma suficientemente madura com isso, muitas vezes se cria uma crença limitante, né? A pessoa cresce acreditando, né, algo a respeito de não ser digna, né, de melhores alimentos ou de prosperidade para ter o que comprar para comer, por exemplo. Muita gente vive numa realidade assim. Consegue prosperar e muitas vezes também apresenta dificuldade de acordo com a maneira como consegue se envolver com essas crenças. Aqueles que se dão conta de que a crença surgiu dessa maneira, conseguem trabalhá-la e aí, né, vão resolvendo isso. E durante o período em que vão resolvendo isso, vão entendendo como se regulam e como a maneira que a gente está presente agora influencia esse processo de autorregulação. Quando a gente está desperto, consciente, entende como isso funciona, a gente consegue direcionar um pouco melhor esses caminhos. Ainda que se precise conviver com um pouco de tensão durante o processo. E qual o efeito disso no cotidiano? Quanto mais consciente a gente é de como a gente se autorregula, mais leveza a gente consegue trazer para a vida. Que processos estariam dentro dessa ideia de autorregulação, já que é tudo junto, a gente é uma totalidade? O jeito como eu percebo as coisas, como eu sinto, né? Como eu me envolvo com isso que eu estou percebendo. Se eu tiver crenças, né, que orientam a minha percepção, elas vão estar influindo sobre como eu me envolvo com as coisas que vão acontecendo, né, aqui comigo. Então a gente está falando de um todo, o qual muitas vezes a gente conhece pouco de cada parte que o compõe e que dirá dessas relações que o mantém funcionando dessa maneira. Então, à medida que vai se encontrando mais respostas, né, a gente vai aprendendo a fazer a gestão disso com tranquilidade. Por isso eu quero falar para ti de uma oportunidade. Com a Gestalt Terapia, você pode aprender a maneira, né, como você está percebendo a sua vida hoje. Você pode se responsabilizar por isso. Você pode entender melhor o que está acontecendo e entrar em contato com este ser que é você. Este ser que é você
pode ter coisas brilhantes e pode ter coisas decepcionantes. À medida que você aceita o que é decepcionante e lida bem com aquilo que é brilhante, você mesmo começa a se ajustar. Olha só que legal. Você mesmo vai se regulando, vai aprendendo a fazer isso. E quando consegue abrir mão, né, de certos julgamentos e crenças que às vezes a gente mesmo carrega e nem sabe quando começou a carregar, a vida vai ficando mais tranquila, mais leve desse viver. A gente não se assusta mais tanto, né, com os dilemas que existem, aqueles que a gente já resolveu e aqueles que ainda está resolvendo, aquelas memórias que doem. Tudo isso vem, mas a gente não se aperta mais. Se você quiser trazer isso para a sua vida, desenvolver a si próprio, de modo a poder experimentar uma realidade assim para você, eu te convido, clica no link da descrição, conheça a Gestalt Terapia e tenha a sua experiência, certo? Aqui no meu trabalho, respeito seu tempo, sua individualidade, sua disponibilidade. Clica aí, confere aí, certo? Gratidão pela companhia e me encontre aí no próximo vídeo. Respire, bata no peito e avance. Você pode sempre se surpreender consigo mesmo. É hora de acreditar. É hora de acreditar.